19 de março de 2018. Final de semana de surpresas no Paulistão. Na abertura das quartas de final, São Paulo volta a decepcionar e perde para o São Caetano. Corinthians é derrotado pelo Bragantino no Pacaembu e frustra a torcida na velha casa. Sentindo a sequência de jogos, Santos fica no empate sem gols com o Botafogo em Ribeirão Preto. Palmeiras bate o Novo Horizontino e é o único dos grandes a vencer jogo de ida das quartas de final. E ainda, gols pelos estaduais. Cristiano Ronaldo implacável na Espanha. E mais um jogaço da Liga de Basquete Feminino. Oi, pessoal, ótima semana para você. Que bom que você está aqui no Gazeta Esportiva com a gente. E olha, nós tivemos um final de semana com algumas surpresas nos jogos de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. A maior delas aconteceu na tarde deste domingo no estádio do Pacaembu. Mesmo jogando como visitante diante do Bragantino, poucos poderiam imaginar que o Timão sairia derrotado da velha casa corintiana. Acompanhe. Saiu jogadinha ensaiada, Vitinho. Jogou no segundo pau, Macedo. Olha o toque de cabeça e o gol! Gol do Bragantino! Maicon, cruzamento feito, chegou Rodriguinho, brigou, a bola ainda ficou dentro da área. Toque de cabeça! Gol! Aí o Ítalo passou com facilidade, bateu, Cássio deu rebote, a batida e o gol! Gol do Bragantino! Aí Danilo jogou na confusão, Cássio ficou, defendeu, olha o Braga, olha o Braga, olha o Braga! Gol! Do Bragantino. Pedrinho. Vital. Pedrinho de novo. Pode bater. Pedrinho. Golaço! Golaço! Golaço do Corinthians! Eu acho que a gente colocando na balança aí pro Bragantino foi uma vantagem enorme. A gente não pode pensar diferente. Né? Mesmo a gente tomando os 2 gols, a gente teve consistência no jogo todo. Eu acho que o time do Bragantino não aceitou o jogo do Corinthians. O time do Bragantino foi um time consciente dentro de campo, sabendo aquilo que queria. Então tem mais 90 minutos, a gente sabe que para o Corinthians foi um prejuízo enorme. Não tenha dúvida que eles vão querer reverter a situação, mas a gente também quer a vaga. Finalizamos nossos melhores jogos. Principalmente no primeiro tempo a gente fez um primeiro tempo um pouco abaixo, segundo tempo, em alguns momentos a gente conseguiu manter o nosso padrão, que é trabalhar a bola, ficar com a bola. Em alguns momentos a gente entrou na euforia, de repente queria acelerar muito o jogo e a gente acabou tomando os gols, mas infelizmente a gente conseguiu evitar a derrota, mas conseguiu diminuir, a partida está 3-2 e temos tudo em nossa casa a tentar buscar a classificação. Logicamente, nosso rendimento de hoje foi muito abaixo do normal, a gente sabe disso, a gente se cobrou no intervalo, após o jogo também, e a gente sabe que tem que melhorar. Hoje eles vieram muito fechados, fazendo muita falta. Segundo jogo, com certeza vão vir muito mais, mas a gente tem que estar concentrado, preparado. A gente sabe que vai ser difícil novamente, mas a gente tem que fazer valer o mando, jogar melhor do que foi hoje para a gente poder ser classificado. Quando você toma 2 gols de bola parada, não é uma surpresa. Talvez a estratégia dele não era tentar surpreender, mas eu não vi. Vi meu time um pouco abaixo, foi isso que eu falei agora no final do jogo. Todo mundo tem a consciência que pode ser mais. Né? E os gols que fizeram, o segundo coloco como mérito, de 1 contra 1, o cara invadir a área e bater cruzado. Né? Mas os outros gols foram de bola parada. Então, o Bragantino fez um bom jogo sim, mas a gente tinha que ter sido melhor. Como vai o Bragantino em termos de vantagem para o jogo da volta? O seu adversário tem que vantagem? Em todo mata-mata, toda vantagem é muito importante. Né? Eles podem controlar o jogo, esperar no campo deles para jogar no contra-ataque. Não sei qual que vai ser a ideia. Muitas vezes nos preparamos para isso e ele vem marcando lá em cima. Então é os primeiros minutos do jogo que vai mostrar
Mas nesse momento, mata-mata, qualquer jogo que for, qualquer enfrentamento que for, qualquer vantagem é muito importante. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Corinthians segue vivo. Isso foi até o título do texto que escrevi para o GazetaEsportiva.com, na minha coluna Na Cara do Gol, porque a real é que o Corinthians estava respirando por aparelhos. Perdendo por 3-1 no primeiro jogo de mata-mata, mesmo sendo superior ao Bragantino, mesmo contando com mais recursos, com mais jogadores qualificados, muito difícil reverter. E aí o gol que fez o Pedrinho aos 43 minutos manteve o Corinthians vivo, né? O Corinthians até reagiu de tal maneira que teve até a oportunidade de empatar o jogo depois nos acréscimos da arbitragem. Foram 4 minutos de acréscimo, então teve ali uns 6 minutos mais ou menos para tentar a sorte, tentar um empate. Empate que o Corinthians não merecia pelo que produziu no jogo. É muito raro você ver o Corinthians sofrer 3 gols, sofreu ontem. Pior, o menos pior foi justamente o fato do Pedrinho, que foi uma das opções do Carille no segundo tempo. O Pedrinho, o próprio Matheus Vital também entrou e participou do lance, conseguiu fazer um gol que deixou o Corinthians respirando. Ou seja, em Itaquera, óbvio que dá para o Corinthians vencer por 2 gols de diferença, ou pelo menos um para levar para os pênaltis. Mas se não fosse esse gol do Pedrinho, não sei não, Flávio. Acho que o Corinthians tinha morrido no Paulistão. Bom, boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Vai ser difícil, mesmo assim, tem que fazer 2-0 e não é uma coisa simples. O Marcelo Veiga é legal porque entre indas e vindas, 10 anos, né, que ele está lá no Bragantino, e ele criou uma maneira de jogar, isso sempre ajuda. É o mesmo fator que ajuda o Corinthians, ajuda o Bragantino. E o Corinthians tem muita dificuldade quando ele pega algum time fechado, bem fechadinho. Já várias vezes aconteceu isso. Mesmo nesse Campeonato Paulista, ele já andou perdendo alguns jogos lá. É difícil pra caramba. O ano passado tinha o Jô, não é que o Jô seja um gênio, pelo contrário, o Jô é um jogador comum. Mas pelo posicionamento, por aquilo que ele fazia e tal, o time encontrava alguma facilidade, todo mundo estava em boa fase. Agora, tem vários jogadores que não estão bem, o Jadson nem jogou, o Rodriguinho não jogou nada. Enfim, não é toda hora que você está bem. Eu entendo que houve uma certa desconcentração do time ontem, porque você está acostumado com o Libertadores, jogo grande, pegada, de repente vem um time que inclusive vem de mando e tal, você fala, né? Não é que você faça de propósito, mas é humano, não tem jeito. E acaba, quando você percebe, a coisa já engrossou, e engrossou mesmo. Quando a gente sair do campeonato, eu não vejo como nenhuma tragédia para o Corinthians. O campeonato é um pouco pior. É pior para o campeonato do que para o Corinthians. Mas enfim, e a coisa melhor do jogo para mim foi que deu uma renda baixa. Esses times que ficam vendendo o mando, todos estão se ferrando. São Caetano se ferrou, Linense se ferrou ano passado, Bragantino se ferrou também. Essa renda dava em Bragança. E aí eu quero ver como é que a direção do Bragantino vai explicar para o torcedor dele que na hora da tranqueira o jogo é em Bragança. Quando o jogo é bom, você tira de lá. Eu quero ver. Como é que eles vão pedir para os caras irem lá ver o jogo da Série C. Se eu fosse torcedor de Bragança, eu não ia. Na hora do filé mignon, não é para mim. Eu como só a coisa ruim, a carne dura, e na hora do filé mignon eu vou em outro lugar. Então, realmente foi ótimo que não deu renda. Muito bom. Espero que a Federação Paulista de Futebol, embora não acredite, em algum momento fique séria e proíba esse tipo de palhaçada. Acho difícil. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver como foram os outros jogos das quartas de final do Paulistão, mas vamos adiantar a nossa enquete do site GazetaEsportiva.com. Qual time tem maior risco de ficar fora das semifinais? Corinthians, Palmeiras, Santos ou São Paulo? Está lá no site GazetaEsportiva.com. E aí, hein? Bragantino pode? Pois é. Eu também acho o Novo Horizonte. Falando sério agora, dos grandes, eu acho o São Paulo. Posso até queimar a língua. O São Paulo tá. Mas complicado. É que o São Paulo, o Corinthians ainda tem aquela coisa. É ruim tanto para Corinthians como para São Paulo. Só que o Corinthians ainda tem um histórico de vitórias lá em Itaquera, tem dificuldades, mas, né, tem. Mas São o empate Paulo... tira o Corinthians, né, Celcinho? Sim. Agora, o São Paulo, não sei, não me inspira confiança. Pelo que tem jogado, não o São Paulo deu pra ninguém, né? um chute a gol no primeiro tempo. Mas o Aguirre também fez uma escalação, dessa vez a culpa foi dele, hein? Ele escalou os 3 mais lentos do time. Pois mas acabou de chegar. Enfim, por essas e por outras, eu acho São Paulo. E aí, Flá? Pode 2?
Vai, primeiro um e depois o outro. Primeiro São Paulo, segundo o Corinthians. Acho que não vai passar nenhum dos dois. Também acho. Não acho isso. Eu acho que o São Paulo tem mais chances do que o Corinthians. Aí nós teríamos o quê? Palmeiras e... Não, mas eu não falei que o Santos vai passar. Ah, você não falou? Não, eu acho que o Santos vai ser... Acho que o Santos e o Botafogo vai para os pênaltis. Então, estou falando sério. Você acha possível ter Palmeiras, Botafogo, Bragantino e São Caetano nas semifinais? Bem possível. Eu não veria nada, não ficaria surpreso. Depois, não pensava nisso antes da primeira rodada. Agora, depois disso, o empate do São Paulo com o Caetano, normalíssimo. O Corinthians com dificuldade, como a gente já falou. E o Santos empatar com o Botafogo e perdendo os pênaltis, ou até tomar gol em contra-ataque, não vejo nada do outro mundo, não. Não seria... Aliás, eu iria morrer e dar risada. O campeonatinho dos caras aí ia ficar bem estragado. E depois de 2 vitórias seguidas, uma pelo Paulistão e outra pela Copa do Brasil, o torcedor São Paulino estava começando a ficar animado. Mas o São Caetano tratou de jogar um balde de água fria na torcida quando bateu o São Paulo lá no Anacleto Campanella. Nem a estreia de Diego Aguirre no banco de reservas salvou o tricolor. Confira. Cruzamento do Alex Reinaldo, Jean, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Do São Caetano. Sabemos que el time está con dificultades y tenemos que buscar opciones con los jugadores que tenemos y obviamente que tenemos que mejorar mucho, tenemos que trabajar y el time tiene que tener otra disposición, otro juego que yo confío que vamos a conseguir. Después, si el resultado que marca es que da la razón o no. Hoy que fico triste con lo que aconteció, mas tenemos que revertir y ya es bom para nós terça-feira estar otra vez no campo y rápidamente ejercer esta actuación que no gostei. Pois é, Flávio, que estreia do Diego Aguirre, né? Já chega num mata-mata e já perde a primeira logo. Mas isso chama-se falta de planejamento. Se você está numa empresa bem planejada, os eventuais erros eles são corrigidos. Por exemplo, o Jean falhou, claro que falhou, normal. Time sono, mas a característica desse time é sono mesmo. Quando entra a molecada, muda um pouquinho. Aí você troca o comando no meio, o comando do futebol no meio do campeonato. Você vai esperar o quê? Claro. Então, falta de planejamento. Quando a empresa é bem planejada, você comete algum erro, tipo assim, o goleiro falhou, mas as coisas se corrigem porque há um planejamento. O que vai acontecer com o São Paulo? Nos próximos 3 meses, eles vão arrumar uma cabeça de um diretor para derrubar. Vai ficar sem graça de mandar o Diego Aguirre embora. Tem vários, né? Aí sai um, aí eles escolhem um e tiram. Ah, sabe o que é? É que o Raí, ou o Diego, ou o Ricardo Rocha, eles espirraram na hora de uma reunião. Sabe essas coisas assim? Tá bom, já deu uma cabeça. Aí, depois de 3 meses, eles derrubam o Diego Aguirre. Aí começa tudo de novo. Sabe aquele cachorro correndo atrás do rabo? É sempre igual. Enquanto tiver essa gente lá tomando conta, não vai sair disso, não. O negócio é que o São Paulo está ficando cada vez menor. O São Paulo não pode ser dirigido por essa gente por tanto tempo. E não há perspectiva. Você olha o São Paulo, você vê, não tem. São Paulo não tem ninguém. A verdade, você olha e fala, puxa vida. Lembra quando eu falava assim? Mas sei lá, o Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio está fora dessa história, não quer saber. Você não tem nada. O São Paulo não tem nada. Ele sabe? Que vem de longo tempo. Me lembro do Corinthians ter ganhado de São Paulo numa Recopa, acho que foi 2013 isso. O Rogério falou assim, estamos nos apequenando. Sim. 2013. Sim. 5 anos atrás ele ainda era jogador. Não ganha clássico, não ganha nada. O São Ganhou Paulo, um título nos últimos 10 anos. O São Paulo está colhendo o que ele está plantando. Isso aí, quando eles deram o 3º mandato, quebrando o Estatuto do São Paulo Nacional Juvencio, só 7 conselheiros não votaram. O resto, ele foi aclamado. Eles são os responsáveis por isso. Só que eles é que estão lá. Então, meu amigo, não tem o que reclamar. A casa não funciona. Culpar o Diego Aguirre não tem culpa de nada. Ele nem conhece o time, não sabe nem quem é quem. Eles chamam um cara de 8, outro de 6, outro de... Coitado, chegou agora. E não adianta. Podia ser o Guardiola. A falta de estrutura arrebenta. Ou ela te ajuda ou ela te arrebenta. São Paulo não tem estrutura nenhuma. E depois de jogar na quinta-feira pela Copa Libertadores com um homem a menos, desde o fim do primeiro tempo, o Santos sentiu cansaço e não conseguiu sair do 0-0 em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Diante das circunstâncias, o resultado até que não foi dos piores. No estádio Santa Cruz, a chance mais clara de gol na partida foi do Santos ainda no primeiro tempo.
Gabriel parou em Thiago Cardoso e no rebote, Rodrigo, com um gol vazio, mandou na trave. Ambos os times tiveram outras oportunidades, mas o 0 não saiu do placar. O duelo da volta acontecerá na Vila Belmiro. Gol fora de casa não é válido como desempate. Ou seja, caso tenhamos nova igualdade, mesmo com gols, a decisão da vaga para as semifinais será nos pênaltis. A dificuldade sempre muito grande numa situação de mata-mata, mas poderia ser pior se nós tivéssemos perdido a partida. Então, dentro das circunstâncias, a gente não tem como fazer uma análise sem avaliar tudo, né? Nós tivemos um jogo há 3 dias atrás, onde nós jogamos 50 minutos com um jogador a menos. Esse desgaste foi muito grande. Nós tivemos uma viagem para cá, um desgaste muito grande. Nós tivemos uma situação de um gramado que não é similar do que nós estamos acostumados a jogar. É uma situação um pouco diferente. Os jogadores reclamaram um pouco da iluminação também aqui, uma situação diferente. Mas mesmo com tudo isso, nós tivemos chances claras ali, principalmente com 5 minutos de jogo, né? Com o Gabriel e com o Rodrigo, uma bola defendida pelo goleiro e outra na trave, que poderia mudar a história do jogo. Mas sem tirar o mérito nenhum do Léo. O Léo, já enfrentei ele algumas vezes, é um treinador que organiza muito bem defensivamente a sua equipe, muito difícil a infiltração dentro da linha de 4 deles. Mesmo assim, nós ficamos com a bola, tivemos mais posse, tivemos as chances mais claras da partida, não conseguimos a vantagem. Mas agora, a favor da nossa torcida, com esses indicadores um pouco mais favoráveis para a equipe do Santos, que a gente possa sair com uma grande vitória e a classificação consequentemente. O Jair falou, óbvio, o cansaço realmente atrapalha, jogou na quinta, depois jogar no domingo, isso tudo a gente entende. Mas também já está cansativo também ele repetindo sempre as mesmas coisas. Parece que é uma coleção de desculpas, né? Acho que justifica um mau futebol que o Santos vem apresentando tal, mas reconhecer também que às vezes o time não está fazendo a partida, que o cansaço existe para todo mundo, né? De todos os lados. Então, sei lá, ter observado muito o Jair é sempre a mesma ladainda, um coro de lamentações, né? Está na hora, isso vai ser o ano inteiro. O ano inteiro vai ter que jogar na quarta, vai ter que jogar no domingo, vai estar apertado, não tem tempo para treinar. Paciência, mas o time tem que render, não tem outro jeito. Eu não posso comentar esse jogo porque não foi jogo. Não foi jogo? Falar foi de o futebol, quê? Não sei. Foi uma coisa qualquer aí que eu não sei o que é. Teve 10 minutos de futebol, depois começou uma coisa estranha lá, eu não sei o que é aquilo. Então eu não tenho como comentar. Erezen salvou a cara dos times grandes nos jogos de ida das quartas de final do Paulistão. Com a vitória por 3-0 fora de casa, diante do Novo Horizontino, o Verdão já está com o pé nas semifinais. Mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras confirmou o favoritismo contra o Novo Horizontino. Aos 18 minutos, o lateral Tony derrubou Borja dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Dudu bateu firme no canto direito e abriu o placar 1-0 Palmeiras. O segundo veio somente aos 31 da etapa final. Keno lançou o William, o goleiro Oliveira saiu todo errado do gol e o atacante não desperdiçou. 2-0. Quase no fim da partida, Keno aproveitou a sobra de bola e encheu o pé para definir o placar em Novo Horizonte. 3-0 Palmeiras. Justamente é isso que a gente não deseja passar por dentro do vestiário. Que o otimismo, pelo placar de 3-0 possa entender que a partida está definida e a classificação já está efetuada. Tem o próximo jogo, um jogo difícil, contra o adversário que sem dúvida nenhuma vai querer reverter essa vantagem. É claro que nós temos uma vantagem importante, mas foi a primeira disputa de 2 jogos. A gente não imagina pressionar o adversário e ter o domínio em 90 minutos. E quando a gente sofre defensivamente, a gente tem um goleiro que atua, que foi uma defesa importante quando o jogo estava 1-0 ainda, para manter o 0 do placar. O Vitor também salvou uma bola importante, mas o que eu valorizo muito é a questão da eficiência. Um jogador de qualidade, por vezes, ele precisa de uma bola e meia para efetuar. E quando o time alcança esse nível, é mais fácil você definir o placar a seu favor. O Palmeiras depois tomou aquela chacoalhada do Corinthians, perdeu do São Caetano, aí depois emendou 3 bons jogos. 2-0 no São Paulo, 3-0 no Ituano, fora, que não é um placar assim muito comum,
E agora o Novo Horizontino, que para mim era o melhor time do interior, tomou 3-0 em casa também. Não foi um jogo para 3-0, foi um jogo um pouco mais equilibrado, o placar foi um pouquinho exagerado, aconteceram algumas pênaltis mesmo, foi uma bobeira de zagueiro, mas enfim, o segundo gol, né? Mas o Palmeiras mereceu ganhar e já se classificou. Claro que tem essa coisa do politicamente correto. Agora, a coisa mais legal desse jogo foi a declaração do Anderson, zagueiro, que vazou. Ele falando, demos azar, pegamos um time bom, se a gente pega aqueles carnistas do São Paulo, a gente está classificado. Aí ele segue falando que o outro não sei quem era carnista. Ele não está falando por mal, ele está diminuindo o São Paulo. É óbvio que o Palmeiras é infinitamente melhor que o São Paulo hoje, né? Então foi isso que ele quis dizer. E aí ele falou bem do Borja, falou que o Borja é bom jogador e tal. Mas foi muito curioso. Aí começa aquele mimimi, falaram mal. Ele falou a verdade mesmo. Se o Novo Horizontino pega o São Paulo, muito provavelmente tinha sido 3-0 para o Novo Horizontino. O São Caetano tem a 10ª campanha. O São Caetano também é muito fraquinho. Então não falou nada demais, não. Eu lembrei da época que os jogadores eram corajosos e falavam esse tipo de coisa publicamente. Agora eles têm um medo, nossa senhora. Aí chora em decisão de Copa do Mundo. Bom, assim como acontece no Paulistão, vários estaduais pelo Brasil vão chegando à reta final. Nesse final de semana, nós tivemos a definição dos semifinalistas da Taça Rio e do Campeonato Mineiro, além dos jogos de ida das quartas de final do Gauchão. Vamos aos gols. Grêmio e Internacional repetiram o confronto do último final de semana, agora pelas quartas de final do Gauchão. E de novo deu Grêmio. Everton fez o primeiro. Cobrando falta com muita categoria, Jael aumentou a vantagem 2-0. E Arthur fechou a conta na Arena, Grêmio 3, Inter 0. O jogo de volta acontece nesta quarta no Beira-Rio. Em Minas Gerais, o Atlético venceu o URT pelo placar mínimo e se garantiu nas semifinais. Fábio Santos fez o gol do jogo. Agora o Galo enfrenta o América Mineiro. O Cruzeiro também avançou com a vitória para cima do Patrocinense. Em tarde inspirada, Raniel marcou 2 vezes e colocou a Raposa na semi. O próximo adversário será o Tupi. No Rio de Janeiro, o Fluminense visitou o Cabo Friense e abriu o marcador com Douglas cobrando pênalti, 1-0. O time da casa chegou ao empate com Lucas Cunha desviando de letra o chute de Bersan e ficou nisso, 1-1. O adversário do Flu nas semifinais será o Flamengo, que goleou a Portuguesa da Ilha do Governador. Everton Ribeiro fez o primeiro. Cobrando pênalti com a categoria de sempre, Henrique Dourado ampliou a vantagem, 2-0. O terceiro veio com Geovânio, que saiu do banco de reservas para marcar o primeiro dele na temporada. E ele também fez o quarto, esse em grande estilo. Lindo chute no ângulo do goleiro Milton Rafael, 4-0 Flamengo, fora o baile. E no clássico entre Botafogo e Vasco, Riascos de letra fez 1-0 para o time da Colina. Nos acréscimos do primeiro tempo, Andrés Rios contou com desvio no zagueiro para aumentar a vantagem. Já na etapa final, de pênalti, Rodrigo Lindoso diminuiu, 2-1. Aos 23, Brenner aproveitou o cruzamento da direita e cabeceou firme para vencer Martin Silva, tudo igual no Engenhão. Mas aos 38, Paulinho apareceu livre para garantir a vitória do Vasco por 3-2. As equipes voltam a se enfrentar agora pelas semifinais da Taça Rio. A CBF definiu em sorteio os confrontos da próxima fase da Copa do Brasil. Teu time está na disputa? Então vamos acompanhar contra quem ele joga. As datas e horários ainda não foram definidos. A CBF sorteou na manhã desta segunda-feira os confrontos e os mandos de campo da quarta fase da Copa do Brasil. Ponte Preta e São Paulo são os 2 representantes paulistas nesta fase da competição. Depois de eliminar o Fluminense, o Avaí encara o Goiás. O primeiro jogo será na Ressacada. No Independência, o Atlético Mineiro encara o Ferroviário do Ceará, a zebra da competição até aqui. Voltando à Série A do Brasileirão, o Internacional enfrenta o Vitória. O confronto decisivo acontecerá no Barradão. Em Campinas, Ponte Preta e Náutico fazem a partida de ida no estádio Moisés Lucarelli. Final de Libertadores em 2005, Atlético Paranaense e São Paulo voltam a se enfrentar. O jogo de volta será na capital paulista. As datas reservadas para os duelos estão entre os dias 4 e 19 de abril. Os horários ainda não foram divulgados. Esta é a última fase antes das oitavas de final, quando os clubes brasileiros que disputam a Libertadores entram no torneio.
Flávio. Veja só, o São Paulo pegou uma pedreira pela frente. O Atlético Paranaense... É o time que eu estou torcendo. Pois Tomara é. que ele ganhe a Copa do Brasil. Estou torcendo muito. Acho que seria muito importante para o futebol brasileiro, um time que joga bonito, um time que joga ofensivamente, ele ganhar esse campeonato. Claro. Para acabar com essa palhaçada que você tem que jogar feio para conseguir alguma coisa. Seria muito legal. Estou torcendo muito para o Fernando Diniz. E ele já está dando uma cara para o Atlético Paranaense já. Ótimo. Tomara que eu torço muito. Espero que ele... que não interessa contra quem. Eu até falei, se a final for Ponte Preta e Atlético Paranaense, vou torcer para o Atlético Paranaense. Vai torcer para o Atlético? Por uma questão de beleza do futebol. Pô, a Ponte jamais ganhou ninguém, vai querer ganhar logo no cara que pode mudar a história do futebol. Porque aí muda, você cria referência. Claro, quando você ganha, você cria referência. E tem mais um agravante ainda, sabe, São Paulo jamais ganhou na Arena da Baixada. Jamais. Nunca ganhou do Atlético lá. Então, dessa vez vai. Essa força aí. Hora de girar pelo mundo da bola e ver o que de melhor aconteceu no velho continente. Temos para vocês mais um show de Cristiano Ronaldo na Espanha e muitos gols na terra da Rainha Elizabeth, tanto pela Copa da Inglaterra como pela Premier League. Olha, eu vi esse jogo com o maior prazer. Sabe qual foi a reação da torcida quando acabou o jogo? 6-3 aplaudiram o Girona. O Girona foi para cima do Real. É claro que o Real tem o Cristiano Ronaldo, fez 4 gols, mas eles foram pra cima. Não se acovardou, né, o time? Não, e assim, o Girona vai perder do Real? Vai perder. Vai. Por que perder de 1-0? Ficar fechadinho, tá só pra cima. A maior figura em campo foi o Navas. Ele fez pelo menos 4 defesas de ponta. O Girona é do grupo City. Lembra aquela história que eu falei? Mas ele tem a filosofia do City, ele tem que jogar ofensivo. É obrigatório. Aí esse time é 40% do City Group, 30% do City Group, 30% do irmão do Guardiola, do Pérez Guardiola, e o resto está pulverizado entre os antigos sócios do clube. Foi uma beleza, acabou o jogo, a torcida aplaudiu de pé. Eu gostaria de ver. Isso é pensar no jogo, na beleza do espetáculo. Tanto que eu estou falando do Girona. O Ferran Sorian, que é o CEO do clube, diz assim, jogar bonito dá retorno, dá dinheiro. Nossa, e ele tem razão, porque dá gosto de ficar vendo replay várias vezes, né? Bom, olha, a gente está lançando hoje um projeto muito legal chamado O Outro Lado da Bola. Nós mandamos as nossas equipes para a Europa, 2 equipes, a Marina e o Caio, o Jonas e o José, com a ideia de mostrar para vocês o crescimento do futebol em países menos tradicionais, mas que prometem surpreender nessa Copa do Mundo. A Suíça e a Bélgica. E o trabalho começou antes mesmo da chegada à terra famosa dos Alpes, dos chocolates e da lenda Roger Federer. Acompanhe com Marina Paniza. Olá, Michele! Estamos aqui em Zurique, na temperatura de -1 grau Celsius, para preparar um especial para vocês chamado O Outro Lado da Bola. A gente vai contar um pouco sobre a história do futebol suíço, falar quais são as características deste futebol e também falar um pouco sobre o futuro deste time que vai encontrar o Brasil na estreia da Copa do Mundo. A gente reparou que o suíço é apaixonado por futebol. Ontem no aeroporto a gente encontrou 4 equipes de futebol, 3 masculinas e 1 feminina. Uma delas, o FC Schupfen de Berna, pegou o avião com a gente e a gente aproveitou para conversar com o melhor jogador e o capitão da equipe, o Thomas Roder. Ele falou um pouco sobre o que acha da seleção suíça e também sobre a brasileira. Vamos dar uma olhadinha. Ich denke, das Schweizer Team ist immer der Underdog und man muss hoffen, dass es gut kommt. Es ist jedes Mal eine Überraschung, wenn sie ein paar Spiele gewinnen. Was denken Sie über die brasilianische Fußballmannschaft? Ja, das genaue Gegenteil. Das sind meistens die beste Mannschaft oder die zweitbeste nach Deutschland. Über Neymar, was denken Sie? Einer der besten Spieler, die es gibt im Moment. Ja, es ist eine fantastische Mannschaft. É isso aí, Michele. Em abril tem especial O Outro Lado da Bola para vocês, mas a gente vai continuar acompanhando o futebol suíço e também mandando as notícias sobre o futebol europeu. É isso aí, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Marina. Um beijo para você, minha linda. Que frio! Um beijo para o Caio também. Pessoal, eles estão assistindo Gazeta Esportiva agora, neste exato momento, lá no Hotel da Suíça. Então, deixo aqui um beijão para vocês, os votos de um excelente trabalho. E você que está em casa, pode acompanhar o passo a passo dessa viagem, dessa saga desses meninos tão talentosos da TV Gazeta, no site gazetesportiva.com. gazetesportiva.com
o outro lado da bola. Tem tudo lá. Eles no aeroporto, eles embarcando, as refeições, tudo. Você confere tudo lá, tá bom? Eles vão mostrar pra gente um pouco da disciplina suíça, da tecnologia belga, nesse projeto que nasceu a ideia de Flávio Prado. Olha que legal, né, Flavinho? Na verdade, eu só comentei com a nossa alta direção e a alta direção comprou uma ideia espetacular para mostrar duas seleções, a Suíça, que vai criar muita dificuldade para o Brasil, e a Bélgica, que eu coloco entre os favoritos a ganhar a Copa do Mundo. Tecnologia de ponta da Bélgica, né? Um trabalho muito bem elaborado, e a seleção da Suíça, que é sempre complicada, é campeã sub-17, né? Campeã mundial sub-17, essa geração que vai jogar contra o Brasil. Claro que o Brasil é favorito, mas claro também que é bom ficar esperto. Celcinho, quer falar alguma coisa? Não, fantástico, né? Vão acompanhar esse material que vem da Europa. Bem importante, ainda mais às vésperas da Copa do Mundo. E deixa eu falar, Jonas Campos e José Paes estão neste momento partindo para a Bélgica. Já tem matéria completa lá no site gazetesportiva.com/o outro lado da bola. Molecada é forte, hein? Molecada não para, é rojão. Nesse domingo, a gente teve mais um grande jogo da Liga de Basquete Feminino na tela da TV Gazeta. O Veracruz Campinas, líder da competição, teve mais trabalho do que esperava diante do Lanterninha Catanduva. Destaque para a cubana Ariadna, que escreveu o nome dela na história da competição. O ginásio do Paineiras, em Campinas, recebeu o confronto de duas extremidades na tabela de classificação da Liga de Basquete Feminino. De um lado, as líderes do Veracruz Campinas, do outro, as lanterninhas do Potibax, Catanduva. E o primeiro quarto da partida foi surpreendente, com o time visitante abrindo 8 pontos de vantagem depois de acertar 2 cestas de 3. E ele trabalha na zona moto, arremesso de 3, caiu! Ainda desligado no jogo, Veracruz conseguiu a virada depois de aproveitar os erros das adversárias e fechou o primeiro quarto em 15-12. E agora sim, olha só, dessa vez o tempo acabou. No segundo quarto, o time de Catanduva seguiu errando demais. Melhor para a equipe de Campinas, que ampliou a vantagem, fechando o primeiro tempo em 38-30. Mas mesmo na frente do marcador, a ala Carla, cestinha do jogo, lamentou o começo da partida. Sendo bem sincera, a Catanduva entrou mais disposta que a gente, mais concentrada. A história do confronto mudou no terceiro quarto, quando a Ariadna entrou na partida. A cubana atingiu a expressiva marca de 2.500 pontos na liga. Para se ter uma ideia, dos 26 pontos marcados pelo Veracruz nesse período, 10 foram dela. Com a atuação impecável da camisa 5, o período terminou com um placar de 64-44. 64-44. 20 pontos a vantagem para o Veracruz Campinas. No último quarto do jogo, Catanduva diminuiu a vantagem de Campinas e o placar terminou em 79-64. Ariadna comemorou o novo recorde na liga, mas não ficou satisfeita com o desempenho da equipe. Sempre é muito bom, né, ter esses recordes pessoais, mas a gente sai com aquela sensação de que podia ter feito muito mais. Do lado do time visitante, sobraram as lamentações da técnica Fernanda Hartwig. A gente vem preparado para fazer o melhor. O que a gente não pensa, vamos entrar, vamos perder, não. A gente tem que ir atrás da vitória sempre. Mas com um time como o de Campinas, a gente tem que errar o mínimo. Com 11 vitórias em 11 jogos, o Veracruz Campinas enfrenta o Funfic Ituano no próximo domingo. Enquanto na mesma data, o Potibax Catanduva busca a primeira vitória na competição ao encarar o Uninassal. Até domingo que vem às 3 da tarde. E a gente volta a falar de Campeonato Paulista. Depois da derrota de ontem diante do Bragantino, o Corinthians já se reapresentou visando o jogo da volta. O destaque no CT Joaquim Grava ficou para a entrevista de Pedrinho, que salvou o Timão de um vexame ainda maior graças ao golaço marcado no segundo tempo. E o nosso repórter Osmar Garrafa traz as novidades. Pedrinho. Vital. Pedrinho de novo. Pode bater. Pedrinho, golaço! Pedrinho na rede! Como a gente fala, gol tem que ser de qualquer forma, né? Mas se for um golaço é ainda melhor. Foi um golaço mesmo. E esse foi o segundo gol do jovem Pedrinho com a camisa do Timão.
O primeiro foi ano passado pela Copa Sul-Americana contra o Patriotas na Arena. Uma pintura. E qual dos dois Pedrinho acha o mais bonito, hein? E eu achei mais... Acho que o primeiro, por estar sendo a realização de um sonho, de estar fazendo um gol em um grande clube, com uma grande torcida presente, e ser o primeiro gol como profissional da minha carreira. Acho que esse vai ficar marcado na minha vida. O primeiro pode ter sido o mais bonito para Pedrinho, mas ele sabe que o de ontem deixou o Corinthians com possibilidade real de classificação no jogo da volta contra o Braga, onde o Corinthians necessita de uma vitória por 2 gols de diferença para continuar na competição. E Pedrinho está mais que animado. Acho que o meu gol foi importante pelo fator de 3-1 seria bem mais difícil, né? Por conta que eles também são grandes times e a gente teria que ganhar 2-0 para poder ir para os pênaltis e 3-0 para poder classificar. Então acho que o meu gol deu como o Carlos falou ontem também, foi um gol importante que pode ajudar bastante no jogo da volta. Com o golaço de ontem e o bom desempenho na partida contra o Braga, Pedrinho está ansioso para logo se tornar titular com a camisa corintiana. Todo jogador trabalha para isso, né, para poder chegar à titularidade, mas como eu falei, trabalho respeitando meus companheiros, e meus companheiros são jogadores de muita qualidade, então sou novo ainda, estou trabalhando para isso, e tenho certeza que na hora certa o cara ele vai me colocar para titular. Apenas confirmando, Michele, se o Corinthians quiser chegar à fase semifinal do Campeonato Paulista, terá que vencer o Bragantino na próxima quinta-feira em casa por 2 gols de diferença, 2 ou mais gols de diferença. Se vencer por um único gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Para essa partida, o técnico Fábio Carilli já sabe que não terá o Fagner, que está com a seleção brasileira. Com isso, o Mantuan deve ser novidade pela direita. E a dúvida continua sendo o aproveitamento ou não de Jadson. Ele não participou da atividade dessa segunda-feira e será reavaliado amanhã e na próxima quarta. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. E o Palmeiras se reapresentou esta tarde com um olho no campo e outro nos bastidores. O Tribunal de Justiça Desportiva julgou agora há pouco Jailson, Felipe Melo e Dudu por episódios ocorridos na última partida contra o Corinthians. O goleiro pegou um gancho de 3 jogos, um deles já cumprido com a suspensão automática. O atacante foi apenas advertido, enquanto o volante foi absolvido. Caso o departamento jurídico não consiga o efeito suspensivo, Jailson será desfalque no jogo de volta contra o Novo Horizontino nesta quarta. Agora, certo mesmo é que o técnico Roger Machado não poderá contar com Borja, convocado pela seleção colombiana. Vini Rodrigues esteve na academia de futebol e traz as notícias do Verdão. Olá para você ligado no Gazeta Esportiva. O Palmeiras se reapresentou hoje aqui na Academia de Futebol depois da vitória por 3-0 sobre o Novo Horizontino sábado lá em Novo Horizonte, interior do estado de São Paulo. A partida da volta quarta-feira aqui mesmo no Allianz Parque às 9h45 da noite. O Verdão que goleou, como eu já disse, fez 3-0 e um dos jogadores vivia um jejum de gols. Um dos marcadores aí, o William Bigode, havia marcado apenas uma vez na temporada, na estreia do Paulistão contra o Santo André, voltou a balançar as redes adversárias e chegou ao 2º gol na temporada. Ele falou sobre a importância de um resultado positivo na ida e, é claro, das precauções que o Verdão tem que tomar para a partida de volta. A gente enfrentou a terceira melhor equipe, né? A terceira melhor campanha, que foi o Novo Horizontino, com essas equipes de menor expressão, é a oportunidade da vida deles também, né? E pra gente também tem que ser para manter e valorizar aquilo que a gente está tendo aqui dentro do Palmeiras, né? Então, estou muito feliz, realmente estava trabalhando para isso e no jogo entrei bem convicto de que era uma nova oportunidade para eu poder fazer um grande jogo e conseguir fazer os gols. Borja não participou da atividade, pois já está se reapresentando a seleção da Colômbia, que disputa 2 amistosos contra a Austrália e também contra a seleção da França. O Borja, que acredita numa convocação para a Copa do Mundo na seleção colombiana, o técnico José Peckerman. William Bigode respondeu na entrevista coletiva se pode ser o substituto de Borja como o 9 de ofício do Verdão, ele que vem atuando mais aberto pelas pontas, tanto o lado esquerdo como o lado direito. Uma resposta bem sincera? Quero jogar. E a gente sempre vem trabalhando para aproveitar as oportunidades. A gente tem uma concorrência aqui muito grande, né, que vem a ser uma disputa sadia, respeitosa, né, mas todo mundo quer jogar, né, e eu não sou diferente, né, sei do que o Roger pede pro Borja, ou para
o atleta que vai jogar nessa função, então estou tranquilo, né? O importante é estar sempre trabalhando aí com muita disposição, sempre disposto a poder ajudar e quando entrar em campo fazer o melhor. O substituto natural de Miguel Borja seria Daverson, que se recupera de uma cirurgia e ainda não tem condições de jogo. Se o William for deslocado para o jogador de referência, o falso 9, Keno e Guerra disputam a posição do William Bigode aberto no ataque do Palmeiras. Na atividade de hoje, o Roger comandou aí um trabalho de intensidade, troca de passes, posse de bola e finalização ao gol. Um trabalho muito intenso, muito veloz. Enfim, Palmeiras que se prepara aí para o jogo de volta contra o Novo Horizontino. Tem ótima vantagem, 3-0, mas nada está garantido. Com as informações do Palmeiras da Academia de Futebol, Vini Rodrigues para o Gazeta Esportiva. E quando a fase não anda boa, parece que tudo conspira contra, não é? Não bastasse a derrota diante do São Caetano, o São Paulo começou o dia com a notícia de que vai encarar o Atlético Paranaense pela próxima fase da Copa do Brasil, adversário que nunca bateu atuando na Arena da Baixada e que dá trabalho também no Morumbi. Mas antes disso, o Tricolor vai tentar reverter a desvantagem pelas quartas de final do Paulistão. Adriano Dolph tem as notícias direto do CCT da Barra Funda. É isso aí, Michele. A gente aparece aqui com informações do São Paulo nesta segunda-feira, véspera do confronto decisivo entre São Paulo e São Caetano pelas quartas de final do Campeonato Paulista, com o técnico Diego Aguirre permitindo apenas 10 minutinhos de imagens da atividade. O treinador será obrigado a alterar a equipe, já que Rodrigo Caio está servindo a seleção brasileira e Cueva servindo a seleção peruana. Na zaga, a gente não sabe se ele poderá optar por Anderson Martins ou mesmo Aderlan, tem o Bruno Silva também, ele tem 3 opções. Na vaga de Cueva, aí fica a grande dúvida. Precisando de mais velocidade na equipe e constatada a lentidão do time que jogou no ABC, Aguirre poderá promover a entrada de Marcos Guilherme ou mesmo Brenner no comando do ataque. Nenê ou Diego Souza são 2 candidatos a deixar a equipe. Na lateral esquerda, Reinaldo está liberado na atividade, poderá aparecer na vaga de Júnior Tavares. Outra novidade, poderá aparecer no gol. Jean, que falhou no último jogo contra o São Caetano, poderá perder a vaga para Sidão, que já retornou aos treinamentos. O técnico Diego Aguirre só vai liberar os nomes dos titulares momentos antes da partida, que ocorre nesta terça, 21h, no estádio do Morumbi. Com informações do São Paulo, Adriano Dolph, para a TV Gazeta. E nós perguntamos no início do programa qual time tem maior risco de ficar fora das semifinais. Corinthians, Palmeiras, Santos ou São Paulo? E o resultado foi Corinthians, com 48% dos votos. O pessoal... Não, aqui todo mundo aqui acha que é São Paulo, né? Corinthians, segunda opção. Bom, a Gazeta Esportiva de hoje fica por aqui. Encerramos o programa homenageando Terry Hall, vocalista da banda britânica The Specials, que completa hoje 59 anos. E está vivo. Está vivo, que felicidade. Até Vamos ouvir a música tchau. dele. Beijo, Até chileno. daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Arrasou no programa, hein, Chile?